Tricolor, Santa tem até o dia 19 para contratar e inscrever novos reforços. Tem aí, o quê? 4 posições abertas. Quantos reforços o Santa vai buscar, hein, Miguel? São 2 posições de imediato, um volante e um centroavante. O Santa Cruz, que lidera a competição, lidera de vento em popa, 16 pontos, não foi alcançado nesta rodada e treina amanhã. Hoje, o treinamento aconteceu somente em um período. O turno da manhã, jogadores à tarde foram liberados e amanhã retornam aos trabalhos, visando o jogo contra o Central domingo no estádio José do Rego Maciel, o Mundão do Arruda. O detalhe é o seguinte, para voltar àquela questão das contratações. Dia 19, Vitor, encerra o prazo para a inscrição de atletas no Campeonato Pernambucano. E o Santa está em busca, como eu falei agora há pouco, de um volante e um atacante. Esse atacante um camisa 9, tá? E aí vários nomes estão surgindo na internet. Eu não vou entrar nessa seara de especular nomes aqui, mas um eu posso falar porque realmente essa negociação começou, mas está travada. É a do Pedro Michael. Pedro Michael, todo mundo já sabe, é o artilheiro do Campeonato Pernambucano, tem 5 gols marcados, pertence ao América da Estrada do Arraial, porém está emprestado ao Jaguar. A informação é de que os futuros investidores da SAF, mais precisamente o Vinícius Diniz, teria entrado em contato com a direção do América, interessado nos direitos econômicos do jogador, que está com 30 anos, é o artilheiro da competição com 5 gols e que já foi da base do Santa Cruz. Mas em 2020 foi dispensado do Arruda. O jogador estaria também recebendo sondagens do CSA, do River do Piauí e do Itabaiana, clubes que estariam interessados no Pedro Michael. O Santa teria entrado nessa parada, mas por enquanto está tudo na base da sondagem, nenhuma proposta oficial, até porque o América só quer emprestar. E o Santa teria interesse em adquirir os direitos econômicos do atleta. E aí eu aproveito para explicar o porquê da necessidade do volante e do atacante. Atacante, porque Gilvan está se recuperando de lesão, Pedro Henrique está contundido, Vini Moura está aparecendo de forma improvisada e Everton Felipe ainda está ganhando cancha e ganhando aí espaço aos poucos para poder brigar pela titularidade. Volantes, Santa tem Balotelli e Henrique Lordelo e tem o Israel que joga improvisado. Então, e que vai muito bem, por sinal, onde ele atua é o Coringa, o Israel. Mas, mesmo assim, o Santa precisa desse reforço, não só para o Pernambucano, mas também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vitor. Bom, Maílson, vamos lá. Oficialmente, boa tarde para você, porque o Mário atrapalhou aí a sua fala. Eu? Vamos falar aqui sobre... Sim, você. Você já acabou sua... Ele tá aqui esperando o noticiário do Náutico. Não, eu tô fora. Você sabia que Miguel foi visto, tem um... Eu não vou dizer onde é o nome, né, que eu não posso fazer isso, mas tem aqui... O horário não permite. Na Ilha do Leite tem um lá quase nas nuvens, né, Miguel? Ele foi visto almoçando, viu? Quase nas nuvens? Né? Ele sabe do que eu estou falando, né? Ele foi visto empresarial, almoçando? Foi com uma pessoa... A turma vê tudo, viu, Miguel? O paraíso é no Rosarinho, Mário. Eu tô fora. Vamos falar das necessidades do Santa, Maílson. Essa busca por um centroavante, eu lembro que é antiga, remete aí à pré-temporada, acho que até antes do que isso. Porque o Santa tinha o Gilvan, mas o Gilvan tem um acordo até o final do Pernambucano. Então o Santa só tem um centroavante ali de ofício, né? E o Gilvan machucou e isso fez com que a necessidade ficasse ainda mais urgente. O problema é o seguinte, Maílson, contratar centroavante é difícil, porque as opções são escassas e é caro, né? Sem dúvidas, Vitor. São opções que se tornam caras. O valor para você contratar um jogador para essa posição, ele torna-se um valor bastante significativo. O Santa Cruz é evidente que vai buscar se reforçar nesse setor. O Gilvan, a gente sabe que também não está vivendo o melhor dos seus momentos, já viveu um momento melhor quando vestindo a camisa do Santa Cruz, mas nesse momento não vive sua melhor fase. Mesmo quando acerta nos movimentos, o Gilvan acaba não tendo sorte na hora da finalização.
e o Santa Cruz precisa ter uma opção de homem em referência. Agora, tem que ser com muito cuidado para buscar esses reforços ou esse reforço para o setor ofensivo de maneira inteligente, numa oportunidade de mercado onde o clube que não tem dinheiro consiga fazer uma condição favorável a si. Isso não é fácil, sobretudo nesse momento que as equipes estão todas ainda em competições, né? A gente não tem equipes, salvo uma ou outra, eliminada das competições estaduais que estão disputando. Talvez daqui a pouco, quando a gente finalizar a primeira fase dos estaduais, até essa contratação ou essa oportunidade de mercado surgir, ela fique um pouco mais fácil. Mas o Santa Cruz tem que estar antenado, de olho no mercado e buscando reforçar a equipe para a principal competição. Eu sempre, quando estou participando aqui do programa, na condição de dar opinião, eu sempre costumo dizer o seguinte, que o Campeonato Pernambucano é muito bom, a Copa do Brasil para quem disputa é muito boa, a Copa do Nordeste para quem disputa é muito bom também, né? Uma competição muito boa. Agora, quando você está numa série que o Santa Cruz está, que é a Série D, onde você não é um clube acostumado na sua história, de uma maneira geral, a disputar séries abaixo, mas vem vivendo um momento nos últimos anos que vem colocando o Santa Cruz nessa competição, é um verdadeiro inferno. E é um imã que parece que fica puxando você para não sair. Então o Santa Cruz precisa focar geral, esse momento dos campeonatos estaduais, enfim, de outras competições, mas o objetivo principal é sair dessa Série D. Por mais que o título pernambucano seja um título importante para o Santa Cruz, mas eu não tenho dúvidas que o torcedor prefere sair da Série D o mais rápido possível e em seguida sair da Série C o mais rápido possível, porque é o mínimo para o nosso futebol a Série B. É o mínimo do mínimo. Então a gente tem que estar ali disputando Série B, Série A, buscando uma vaguinha na primeira divisão. Então, para isso, o Santa Cruz, para que chegue a sonhar com tudo isso, Santa Cruz vai precisar reforçar seu time hoje, que vai disputar a Série D nessa temporada. Sobre Pedro Maicon, acho que a gente tem duas ponderações a fazer, né? A primeira é entender se os 5 gols marcados pelo Pedro Maicon sinalizam um grande potencial técnico ou se é uma coisa de momento, se é algo passageiro, se diz respeito à condição específica dos jogos em que ele conseguiu marcar os gols. Porque, Mailson, o Pedro Maicon já rodou bastante e teve boas participações, mas em divisões mais abaixo. Agora no Pernambucano fez aí 5 gols. Será que sinaliza um potencial técnico que vale um grande investimento? Ou de repente é apenas algo de ocasião? Eu imagino que isso é um ponto que deve ser avaliado por quem pretende fazer a contratação, inclusive desembolsar um valor, como disse o Miguel, o interesse do Santa Cruz era comprar os direitos econômicos. E aí o segundo ponto, queria que você comentasse sobre os dois. O Pedro Maicon foi jogador do Santa Cruz. E veja que ironia do destino seria o Santa Cruz ter que comprar os direitos econômicos de um jogador que já pertenceu a ele e que o Santa Cruz decidiu liberar sem qualquer ônus, porque não via àquela altura potencial no jogador. A primeira reflexão, Vitor, a ser feita em relação a essa questão de que o Pedro Maicon, se valeria a pena o Santa Cruz fazer esse investimento, se esse desempenho que ele está tendo é um desempenho ocasional. A gente tem que ponderar algumas coisas em relação ao Pedro Maicon. A primeira, pelo menos ao meu ver, é que os 5 gols que ele tem é numa equipe que é muito fraca, né? Já tomou 2 goleadas dos 2 grandes. Assim, o Jaguar é muito limitado, uma equipe que tem suas limitações e que tem no Pedro Maicon sua principal válvula de escape. Se não vejamos, o Aleph Pitbull tá lá e tem apenas 1 gol na competição, em que pese que ele começou a jogar um pouco depois do Pedro Maicon. Agora, a questão desse tamanho do investimento a ser feito, isso a gente tem que basicamente saber de valores, porque
o muito e o pouco, ele é sempre relativo. Por exemplo, R$1 milhão, ele pode ser considerado muito ou pouco, depende da equipe e de onde está essa equipe. Então, o Santa Cruz hoje, para considerar o muito, a gente tem que descer um pouco a régua. Então, os valores seriam interessantes para a gente imaginar aqui que valores seriam esses que o Santa Cruz pensou ou pensa em aportar numa provável negociação, numa provável contratação do Pedro Maicon. A outra questão também, que é essa de que o Pedro Maicon, ele já foi jogador de Santa Cruz e saiu de graça, né? E agora o Santa Cruz tem que aportar recursos para comprar o jogador e ele vir para o Santa Cruz. São questões de direção, né? A gente às vezes lidar com situações onde tem jogadores que se dão bem num local, não se dão bem no outro, às vezes não se dão bem numa passagem, voltam na outra, se dão bem, ou às vezes nem se dão bem em nenhuma das passagens. Então é um fator que chama a atenção. Agora, em vindo a ser contratado, o Pedro Maicon vai ter que dar uma resposta diferente do que ele já deu na outra passagem que esteve no Santa Cruz. Bom, Miguel, vamos seguir aqui. Acredito que para volante o Santa tenha uma quantidade aí de opções mais significativa. Mas vamos pensar aqui, para além da necessidade, né, de contratar esses dois jogadores com maior urgência, mais cedo você também falou sobre uma alteração com a patrocinadora de material esportivo. Esse contrato foi rompido porque o Santa Cruz considerou que havia ali a necessidade da troca, algo que não estava dentro do esperado, é isso, Miguel? Ô, Vitor, eu preciso até fazer um esclarecimento sobre isso, porque hoje à tarde eu voltei a apurar essa questão. É fato que há uma insatisfação por parte da torcida tricolor em relação ao atual fornecedor de material esportivo do Santa. É fato que esse descontentamento também é do presidente Bruno Rodrigues, que inclusive deu declarações de que iria procurar a empresa para fazer um distrato de forma amigável. Porém, esse distrato, ao contrário do que eu disse logo cedo, ele ainda não foi feito. Então, inclusive, eu peço aqui até o espaço para a gente fazer essa retificação. Esse contrato ainda não foi rompido, tá? Ele pode vir a ser rompido nos próximos dias ou nos próximos meses. Porém, o Santa oficialmente ainda não fez esse distrato com a empresa de material esportivo atual, que pertence, que fornece material esportivo atualmente ao Santa Cruz. O que é que acontece? O Santa já está procurando outras empresas. Isso também procede. Mas o distrato ainda não foi feito de forma oficial. Então vamos aguardar. O presidente Bruno Rodrigues tem outros assuntos na pauta da agenda do Santa Cruz, porém essa reunião com o fornecedor de material esportivo ela ainda não aconteceu e esse distrato não houve de forma oficial. Então peço até esse espaço também para a gente esclarecer isso, mas hoje, ainda assim, me foi confirmado que haverá essa reunião e que o Santa busca de forma amigável um entendimento com a empresa para que ela não forneça mais o material esportivo ao Santa Cruz, até porque há uma reclamação por parte do torcedor em relação às camisas, a qualidade das camisas, enfim, e o Santa também estaria oficialmente descontente com essa parceria. Agora é bom lembrar, esta mesma empresa, quando o Santa Cruz estava sem série no futebol brasileiro, na Série B, estava fora da Série B, quando estava numa enorme crise, chegou a adiantar várias parcelas, em gestões anteriores, não foi a gestão do Bruno, mas chegou a adiantar várias parcelas do patrocínio para ajudar as finanças do Santa Cruz, quando as vacas estavam magras. Agora não, né? Está chegando o SAF, então o Santa vive uma maré muito boa, viu, Vitor? Bom, vamos falar também sobre a alteração do local do jogo contra o Maguari. Vitor, essa alteração já foi anunciada e comunicada pela Federação Pernambucana de Futebol. Trata-se do jogo do dia 22, Maguari Santa Cruz. Esse jogo deveria acontecer no Arthur Tavares, em Bonito,
mas como o estádio não tem estrutura em relação à iluminação, e o jogo é 4h30 da tarde, consequentemente entraria pela noite, o estádio não tem condições de receber essa partida tarde e noite. Por isso, o jogo está sendo transferido para a Arena de Pernambuco. A federação já confirmou a alteração. O Santa acaba sendo beneficiado com essa decisão da Federação Pernambucana de Futebol, porque vai jogar num campo absolutamente neutro. A torcida da equipe do Maguari não vem à Arena de Pernambuco, né? Não vem em peso, pode vir, mas em menor número, talvez algumas caravanas, poucas caravanas, para trazer dezenas de torcedores, não me arrisco nem dizer centenas, e o Santa já jogou lá, né? Jogou lá na última sexta-feira, diante da equipe do Jaguar, conhece o gramado, conhece o espaço, então o campo de jogo. Santa acaba se beneficiando com esta decisão, já que briga aí por uma vaga direta no G2, porque a intenção do Santa é ir direto para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Para além dessa questão que o Miguel tocou, a gente pode pensar numa outra aqui, que é a seguinte, viu, Maílson? Santa jogou contra o Sport, foi no Arruda. Santa jogou contra o Jaguar, foi na Arena. O Santa vai jogar contra o Central, é no Arruda. Santa vai jogar contra o Maguari, é na Arena. Estamos falando de 4 jogos seguidos no Recife. E se você leva em consideração o fato de você ter ali os outros 2 grandes com competições paralelas, então o Santa não tem deslocamento e 1 semana de preparação para cada um desses duelos. Então isso acaba trazendo uma vantagem, tanto de treinamento como uma vantagem física, né, Maílson? Vai dando ao Santa Cruz mais tempo para fortalecer seu elenco fisicamente falando. Tecnicamente você vai tendo mais tempo para trabalhar seu elenco. É evidente que o Santa Cruz ele vai se construindo de maneira muito sólida. E assim, a grande questão do Santa Cruz nesses aspectos, Vitor, até que você traz da não viagem. Aliás, me desculpa, Maílson, eu tenho que complementar isso aqui, tá? Vamos voltar lá para a fase, no começo dessa fase classificatória. Então, o Santa jogou em Sertânia contra o Decisão. Depois disso, Arruda contra o Petrolina 2-0. Arruda contra o Afogados 2-0. Depois, Aflitos com o Náutico perdeu 2-1. E aí, em seguida, Retrô no Arruda, Santa e Sport no Arruda, Jaguar agora na Arena, o próximo no Arruda contra o Central e esse a última rodada contra o Maguari na Arena. Ou seja, desde a primeira rodada que o Santa Cruz não faz mais viagem, só joga no Recife ou região metropolitana. E aí a gente tem que ponderar essas questões da não viagem em comparação com outras equipes, mas dizer que tem equipes que às vezes têm essa vantagem e não conseguem demonstrar em campo, né? E o Santa Cruz tem conseguido demonstrar. O futebol que a gente viu contra o Jaguar, em que pese a fragilidade do adversário, mas nos 30, 40, 45 minutos iniciais, foi um futebol de gosto, de dar gosto de você ver, né? O Santa Cruz jogando o fino da bola, um toque de bola, um entrosamento muito interessante, e gostei muito do que vi. Então, o Santa Cruz, o tempo que ele ganhou com as não viagens, com jogos mais aqui na região metropolitana, com mais tempo para você trabalhar o elenco, o Santa Cruz não disputa a Copa do Nordeste, o Santa Cruz tem sempre tempo suficiente para trabalhar com calma seu elenco e vem conseguindo trabalhar e mostrar resultado. Trabalhar e mostrar resultado. O resultado está aparecendo. Santa Cruz é líder do Campeonato Pernambucano e é líder jogando um futebol que agrada você ver o Santa Cruz jogar em muitos dos momentos da partida, o entrosamento, como a equipe se comporta. Então, tem sim o lado da gente falar dessa questão de vantagem, né, em relação aos adversários, e o Santa Cruz aproveitou esse tempo para, com os trabalhos que precisam ser feitos, demonstrar um bom futebol nesse Campeonato Pernambucano, pelo menos até o momento.